Sejam bem-vindos a mais um vídeo de português e hoje eu vou falar com vocês sobre alguns conceitos importantes que geralmente costumam confundir a cabeça das pessoas em relação ao aposto e ao vocativo. Geralmente, o aposto vem separado pela pontuação. Isso é 90% dos casos, não é? E assim fica muito fácil de reconhecer, porque ele retoma um termo que foi falado e, além disso, tá ali determinado onde começa e onde termina, por causa da pontuação. Mas a questão aqui, né, a pegadinha da nossa matéria, do nosso conteúdo, é quando ele não tem essa vírgula, ele não tem os dois pontos, não tem a pontuação, né? Não tem o travessão, por exemplo, e ele está solto na oração ali. Aliás, ele está fora da oração, mas quando a gente olha visualmente, não tem a pontuação, a gente não consegue reconhecer visualmente, né? E ele pode ser confundido com a adjunta de nominal. Então, eu vou começar por aqui. Não confunda o aposto com a adjunta de nominal. Vamos analisar duas orações. O poeta Drummond nasceu em Itabira. Segunda oração. O poeta de Itabira gostava muito das montanhas. Observe o seguinte: na primeira oração, Drummond se refere à palavra poeta, está especificando quem é esse poeta. Portanto, ele retoma o termo anterior e ele está falando novamente a mesma informação. Eu poderia tirar poeta da oração que o aposto substituiria tranquilamente. Olha só, eu posso dizer o poeta nasceu em Itabira e eu também posso dizer o Drummond nasceu em Itabira. Isso me mostra que os dois têm a mesma função, o mesmo valor semântico. Ou seja, Drummond, de fato, é uma informação que retoma o termo anterior e, portanto, é independente da frase. É um aposto especificativo. Agora, na segunda oração, estamos diante de uma adjunta de nominal em de Itabira. Por que uma adjunta de nominal? Porque ele está caracterizando o núcleo do sujeito. Olha só, vamos fazer o raciocínio. Quem gostava muito das montanhas? O poeta de Itabira. O poeta de Itabira é o sujeito, núcleo do sujeito, poeta. De Itabira classifica ali pra gente, né? Caracteriza de onde era esse poeta. E, portanto, nós temos aí um adjunto de nominal. Para comprovar isso, a gente consegue perceber que eu não consigo substituir o poeta, né? Eu não posso falar o de Itabira gostava de montanhas, né? O poeta ele acaba ficando implícito, eu preciso dessa palavra. Então, no aposto eu consigo fazer isso. Com adjunta de nominal, eu não consigo substituir. E o vocativo? O vocativo tem apenas uma pegadinha. O que acontece é que, como ele é um nome, e muitas vezes é justamente o nome a que a gente se refere que vai fazer a ação, as pessoas confundem o sujeito com o vocativo. Então, não, o vocativo não é o sujeito. Vocativo é vocativo. Vamos entender isso na oração. Vamos observar este exemplo. Mãe, faz um suco para mim? Se eu pensar nessa oração e fizer o raciocínio, eu vou observar que mãe é o vocativo. Por quê? Porque está separado por essa vírgula aí. Olha só. Verbo, faz. Quem faz um suco? A minha mãe. Só que
A mãe está separada por uma vírgula, ou seja, está fora da oração. Então, eu sei que é a minha mãe, mas não está na oração. O sujeito, nesse caso, é desinencial, porque eu sei quem é que vai fazer a ação, mas não está aí. Ah, mas está sim. Não, então, nesse caso, quando eu falo mãe, o objetivo dessa palavra, a relação dessa palavra é fazer um chamamento. Então, não é fazer a ação, é fazer o chamamento. E o vocativo é isso, é fazer o chamamento. Percebem? Então, tem uma diferença sintática de função. Lembrem-se disso. A análise sintática não está medindo e analisando o significado das palavras, mas sim a função sintática, contando palavras, observando a relação entre elas. Vou comprovar isso utilizando esse outro exemplo. Vamos supor que a mãe fez o suco e trouxe para o filho. E então acontece uma briga entre irmãos, bem natural, hein, gente? Então, a frase agora é a seguinte: Mãe, ele tomou o meu suco. Vamos fazer a análise. Quem tomou o suco? Ele. Ele é o sujeito da oração. E o mãe? Mãe está separado por uma vírgula e é quem o menino está chamando. Ô mãe! Então, nesse caso, mãe é o vocativo, continua sendo vocativo, é o chamamento. Só que nesse caso, o sujeito não é a mãe, o sujeito dessa oração é o ele, é um sujeito simples, tem núcleo, perceberam? Então, o vocativo não é o sujeito. O que acontece muitas vezes é que o vocativo acaba sendo a mesma pessoa que vai fazer a ação e, portanto, a gente acaba não repetindo esse significado, né, essa informação, e o sujeito passa a ser desinencial. Isso não é regra. Em várias frases, o sujeito pode estar explícito na oração também, porque são pessoas diferentes, quem está sendo chamada e quem está fazendo a ação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e estejam atentos aí à pegadinha do nosso conteúdo. Beijão para vocês!